Você está com o Semanário Econômico. E vamos então ao tema de fundo desta edição, e conforme tivemos o cuidado de alertar no início do programa, vamos olhar para este trabalho académico e científico da autoria do pensador, do governante e acima de tudo, de um homem da ciência e da academia, que é Salim Valaa, que recentemente publicou o seu livro Repensar o Desenvolvimento Econômico e o Papel do Estado. Trata-se de uma obra que até ao presente tem estado a ser pretexto e alimentar intensos debates na esfera pública sobre o rumo que o país toma na perspectiva do seu desenvolvimento econômico sustentável e de médio e longo prazo. E para esta reflexão aqui, para olharmos para este trabalho, para este livro com outras lentes, temos connosco Asif Osman, empresário, gestor empresarial e de finanças, baseado em Cabo Delgado, também com trabalhos na área académica, com algumas obras publicadas também que refletem sobre, mais ou menos, sobre o mesmo espectro da atividade. Asif, boa noite e bem-vindo aqui ao Semanário Econômico. Fez boa viagem de Pemba, tranquilo? Sim, senhora. Boa noite, João Carlos. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui consigo, com os telespectadores da STV, e principalmente é um prazer estar aqui a comentar um tema que me agrada bastante. Sei que acompanhou o lançamento desta obra. Começamos mesmo por aí. Desenvolvimento econômico e o papel do Estado, dilemas, desafios e tendências do Salim Valaa. Gostaria de começar a lhe pedir uma apreciação global sobre esta obra. Do seu ponto de vista, até que ponto considera que esta obra é realmente ou é efetivamente relevante e traz um contributo relevante para o debate econômico em Moçambique, e que tipo de reflexão esta obra nos concita a fazer neste momento particular da nossa história e da nossa economia? Portanto, há um aspecto de contexto em que esta obra surge que vale a pena tomar em consideração, acho eu. Gostava de saber a sua opinião. Bom, eu não só tive a oportunidade de acompanhar o lançamento da obra, como já tive a oportunidade de ler e reler a obra. Eu sou um pouco suspeito para comentar o trabalho do Dr. Salim Valaa, por causa da amizade que nos une, mas acho que posso, com toda a objetividade, dizer que se trata de uma obra extremamente relevante para quem tem interesse em estudar a economia moçambicana. Portanto, é uma obra que apresenta uma descrição bastante assertiva do percurso económico que o país teve nos últimos anos, e que faz um diagnóstico muito sério, muito certeiro, sobre as falhas estruturais que a nossa economia tem. Não tenho memória neste momento de qualquer outra obra de caráter na literatura económica sobre Moçambique, de qualquer outra obra que faça um diagnóstico tão certeiro e que aponta todas as falhas estruturais que a nossa economia tem. Mas o mérito da obra não está apenas nesse diagnóstico da situação que faz. Portanto, não se limita a apontar as falhas estruturais, também aponta caminhos para o futuro. Portanto, nesse sentido, eu acho que é uma obra de grande relevância para governantes, para académicos, para estudantes e, de uma forma geral, para qualquer pessoa que tenha interesse nesta temática do desenvolvimento económico de Moçambique. Ao longo do livro, o autor, como o Asif se referiu, apresenta um diagnóstico bastante abrangente da economia moçambicana, destacando questões como desaceleração do crescimento, a persistência, que já se referiu, das fragilidades estruturais, e a limitação da transformação produtiva
Na sua leitura, Acif, até que ponto este diagnóstico é consistente com a realidade atual do país e, na sua opinião, quais são os aspectos mais críticos e que por isso mesmo merecem ou justificam maior atenção de quem lê e eventualmente de quem quer tomar esse conhecimento para um efeito mais útil, mais prático? Não, eu entendo, aliás, o mérito da obra está precisamente aí, entendo que é um diagnóstico muito certeiro e bastante consistente com a realidade que nós vivemos. O João Carlos referiu isso e com razão. Portanto, a nossa economia sofreu um crescimento bastante, experimentou um crescimento bastante significativo até 2015. Nós crescíamos a uma média, em alguns casos, superiores a 7%. Mas a partir de 2015, vivemos uma desaceleração também muito significativa desse crescimento e até houve um ano de 2020 em que vivemos uma contração um pouco superior a 1%. O que esta obra nos traz é uma visão um pouco diferente daquela que é a visão geral, das pessoas em geral, de que esta desaceleração que vivemos depois de 2015 teve muito mais a ver com choques externos e não com fragilidades da nossa própria economia. Esses choques existiram, efetivamente, choques climáticos, choques relacionados com a pandemia, Covid-19, choques relacionados com a crise internacional de uma forma geral e até com algumas crises e tensões que tivemos internamente no país. Mas, embora esses choques tenham existido, eles não explicam totalmente a razão pela qual nós desaceleramos. Pelo menos é esta a ideia que o Dr. Salim Valá nos traz no livro e com a qual eu concordo plenamente. Teve a ver com o facto de, apesar de termos crescido até 2015, não o termos crescido de uma forma inclusiva, de uma forma que levasse a que o nosso setor económico se tornasse diversificado. Portanto, a qualidade do nosso crescimento não foi a melhor e com isso não fomos capazes de ganhar resiliência a esses choques. Portanto, uma das ideias que nos é trazida no livro é precisamente a de que precisamos de crescer melhor, precisamos de acrescentar um fator qualitativo ao nosso crescimento e não apenas quantitativo. Quanto ao diagnóstico, portanto, o que o Dr. Salim Valá nos diz na obra é que nós temos o problema de termos uma economia que não é diversificada, está extremamente concentrada em 2 ou 3 setores, estamos excessivamente dependentes de recursos naturais e ainda por cima recursos naturais que são muito pouco processados dentro do nosso país. Temos alguma falta de qualidade no nosso capital humano. O nosso ambiente de negócios neste momento é extremamente desafiante, não é muito atrativo para quem queira investir. O acesso ao crédito no setor produtivo também é muito limitado. Por exemplo, o setor agrícola, que tem muito potencial, como sabe, e tem até potencial de abranger uma grande franja da população, só recebe um pouco mais do que 1% do total do crédito que é concedido na economia. E todos estes fatores, todas estas falhas estruturais que a nossa economia tem, são agravadas por uma coisa que é o facto de estarmos a crescer em termos populacionais cerca de 2,5% ao ano, o que significa que temos centenas de milhares de jovens a entrarem para o mercado de emprego todos os anos, numa economia com estas características e nós incapazes de absorver essa força de trabalho. Precisamente. E nesse contexto o livro traz e coloca em perspectiva esta dicotomia Estado no processo de desenvolvimento, se mais Estado é bom para o país ou menos Estado na economia ou mais economia no Estado. De acordo com a obra e com a sua leitura, como é que se supera este dilema? Na verdade, esse é um dos dilemas que é tratado no livro. Como é que se supera? Concorda que o país precisa de mais Estado, no sentido de melhor Estado, ou menos Estado na economia? Eu acho que o Dr. Salim Valá consegue contornar de forma bastante hábil essa discussão que existe na teoria económica há muitos anos. O que acontece é que essa discussão foi se tornando extremamente polarizada. Portanto, num extremo, temos as pessoas que acham que o Estado não tem que meter a mão na economia e no outro extremo temos os outros que acham que o Estado tem que ter uma dimensão leviatânica e tomar parte em todos os aspectos da economia moçambicana.
mas a verdadeira resposta, a verdadeira solução é o equilíbrio. Portanto, é impossível pensar-se numa economia próspera sem termos um Estado que organize essa economia, e também é impossível pensarmos numa economia próspera quando o Estado toma conta de todos os fatores relacionados com a economia. Portanto, acho que o Dr. Salim Valá consegue uma visão equilibrada sobre o assunto, e acho que o João Carlos colocou bem a questão logo no início. Não é uma questão de termos mais Estado, o que nós precisamos é de ter um Estado melhor. Portanto, um Estado que crie um ambiente de negócios que seja previsível, que seja seguro, em que os investidores saibam que estão à vontade para fazer negócios, que os investidores tenham cada vez menos obstáculos administrativos. Atenção, que nós não falamos de um laissez-faire, não é isso que eu defendo. É claro que as atividades precisam de ser regulamentadas, e para isso é preciso o Estado estar presente na fiscalização para garantir que todas as atividades são desenvolvidas dentro da lei. Mas facilitação em termos burocráticos para a obtenção de licenças, enfim, isso é que é um ambiente... Acha que o nosso Estado, com base nesta leitura e na sua interpretação, que o nosso Estado precisa de reformas, o Estado em si, para que o Estado possa, por seu turno, liderar o processo de reformas? Sem dúvida nenhuma que precisamos. Acho que isso é consensual. Julgo que mesmo quem tem a responsabilidade de dirigir o Estado neste momento tem consciência disso. As nossas instituições estão neste momento extremamente enfraquecidas, nós precisamos de robustecê-las, precisamos de criar um ambiente que seja atrativo para quem queira investir, que seja sobretudo previsível, e tudo isso implica reforço institucional. Ora, reforço institucional só pode ser tratado pelo Estado, não é pelo setor privado. Portanto, nós precisamos de um Estado melhor, de um Estado que pense de forma estratégica, de um Estado também que deixe de se focar apenas na criação de políticas, mas também na sua implementação, porque, como sabe o João Carlos, nós temos documentos programáticos muito bons, alguns deles elaborados por grandes profissionais. O grande desafio está em tirá-los do papel e passar à prática, e acho que institucionalmente nós ainda não temos um Estado que seja capaz de passar do papel para a prática. Portanto, um Estado que saiba coordenar os diversos atores da economia. Eu acho que nesse aspecto também a obra do Dr. Salim Valá foi extremamente assertiva. Esta última parte da resposta que me deu remete-nos para a análise da capacidade do Estado para implementar as suas próprias políticas, as políticas públicas, portanto a eficácia das políticas públicas. E um dos pontos que emerge na análise que é trazida no livro, pelo menos até onde pude perceber, é a ideia de que o desafio não reside apenas na formulação de boas políticas, mas fundamentalmente na sua execução. Para si, Asif, até que ponto é que considera que esta é uma das principais fragilidades do nosso modelo de governação económica, e que fatores é que explicam esta dificuldade em transformar estratégias em resultados concretos? Não, são fatores, em minha opinião, são fatores institucionais e fatores ligados também à capacidade humana, ao capital humano. Nós precisamos de criar um conjunto de incentivos que faça com que as pessoas se concentrem mais na execução do que propriamente na elaboração de documentos bonitos, entre aspas. Esses documentos são importantes, obviamente, mas eles são um guia. Não adianta nada nós termos documentos programáticos se não os conseguimos colocar em prática. Portanto, acho que também há aqui uma questão de mentalidade, há aqui também uma questão de liderança, para puxarmos os governantes, puxarmos as instituições do Estado a focarem-se mais na execução. Julgo que, por exemplo, aí há uns meses atrás, logo no início deste ciclo de governação, lançou-se a medida dos contratos-programa com os ministros. Acho que é uma opção bastante assertiva. Agora, precisamos, de facto, de garantir
que não seja apenas mais uma política que foi anunciada, mais um documento e que depois não sai do papel. Muita gente, quando falamos das nossas fragilidades institucionais, muitas vezes se apontam a falhas no nosso ordenamento jurídico. Eu creio que as falhas no nosso ordenamento jurídico neste momento até são muito poucas. Nós temos legislação mínimas, bastante boa. Se as conseguíssemos Exatamente. Implementar. Portanto, acho que agora temos que focar-nos um pouco nisso, conseguirmos implementar as políticas boas que já existem, pôr um foco na execução. Acho que este desafio é feito na obra do Dr. Salim Valá e eu acho que é um desafio que toda a sociedade devia aceitar. Eu sei que o ACIF também tem vindo a refletir e a escrever sobre matérias relacionadas com o desenvolvimento. Fiz essa referência mesmo quando lhe apresentava aqui aos nossos telespectadores, tendo inclusive publicado um livro com o título Os Is do Futuro, como instituições, infraestruturas podem ajudar a se criar um novo Moçambique. Em que medida encontra pontos de convergência ou até de complementaridade entre o seu trabalho e este mais recente apresentado por Salim Valá? Eu, na verdade, encontro muitos pontos de convergência, principalmente na parte das instituições. Portanto, na minha obra, o que eu tentei defender é que o sucesso o segredo do sucesso para Moçambique está em dois Is, nas instituições e nas infraestruturas. Portanto, principalmente nesta parte das instituições há uma convergência total, até porque bebemos dos mesmos autores da literatura, Acemoglu, Douglas North, etc. Se calhar isso também ajuda a explicar a empatia intelectual que tenho com o Dr. Salim Valá. Portanto, nesse aspecto temos uma convergência total. O que acontece é que o livro do Dr. Valá vai um pouco mais longe, no que diz respeito ao papel do Estado, né, a essa vontade de ver um Estado que pense de forma estratégica, de ver um Estado que tenha uma capacidade de coordenação maior. Portanto, é muito mais sobre esse papel do Estado, se calhar também tem um pouco a ver com o percurso profissional dele, que ele se foca. No meu livro, para além das instituições, eu debruço-me sobre as infraestruturas. O Dr. Valá também fala das infraestruturas, mas se calhar sem o mesmo foco que eu tive no meu livro. Porque eu considero que, de facto, nós temos que ter um investimento massivo em infraestrutura. É uma das nossas principais debilidades e constrangimentos, quer para o ambiente de negócio, quer para a competitividade global da nossa economia. E digo infraestruturas de transporte, infraestruturas rodoviárias, mas não só, infraestruturas de outra natureza, para a educação, para a saúde, infraestruturas digitais tudo isso. Temos que fazer um investimento massivo nas infraestruturas. Porque se nós resolvermos o problema das infraestruturas, alguns dos outros problemas económicos, não digo que se resolveriam automaticamente, mas se tornariam muito mais fáceis de resolver, ligar as zonas de produção aos mercados de forma mais barata. Portanto, só isso já seria um incentivo ao aumento da produção. E então, nessa medida, há pontos de convergência, mas não só há pontos de convergência, como acho que as duas obras são complementares. E como é que o país pode empreender um processo de implantação estratégicas de infraestruturas com vista a minimizar ou a inverter essa debilidade que apresenta e que tem sido um dos maiores constrangimentos económicos que o país tem? Bom, em primeiro lugar, tem que ser mesmo uma questão de foco. Portanto, tem que haver consenso junto das pessoas que governam, das pessoas que têm a responsabilidade de governar, de que esta questão das infraestruturas é de facto uma questão muito séria e tem que estar na nossa prioridade. Isso é importante porque se esse assunto estiver nas nossas prioridades, os poucos recursos que nós tivermos, vamos colocar como prioridade número 1 investir em infraestruturas. Mas, independentemente de estar ou não como prioridade, a verdade é que nós precisamos de recursos para fazer esse investimento. E todos nós sabemos que, neste momento, os recursos não abundam no país. Portanto, aí vai ser necessário, de facto, fazer parcerias que permitam que consigamos ir buscar financiamento para essas infraestruturas no exterior. Para isso, nós precisamos de dar uma outra imagem ao mundo, uma imagem de credibilidade, em que as pessoas saibam que investir em Moçambique não é só uma questão de nos ajudarem,
é uma questão de investir com retorno, que o país é um projeto viável e que vale a pena meter dinheiro dentro deste país. Portanto, tem que saber que nós vamos meter dinheiro naquele país e esse dinheiro vai ser bem utilizado, e não só vai ser bem utilizado, como vai garantir retorno a esse... Logo voltamos à questão das instituições, não é? Exatamente, e é por isso que eu defendo no meu livro que instituições e infraestruturas têm que andar de mãos dadas, porque nenhum deles individualmente consegue resolver o problema do nosso país. Portanto, temos que arranjar forma de ir buscar financiamento para construir infraestruturas. Isso é fundamental. Depois, há uma série de outras coisas pequenas que eu acho que podemos e devemos fazer. Isso, de certa forma, também está na reflexão do Dr. Valá, no livro dele. Sabe que no início do nosso ciclo de governação, o Presidente Chapo tomou a iniciativa de separar o Ministério da Economia do Ministério das Finanças. Portanto, nós tínhamos no ciclo passado o Ministério da Economia e Finanças. É verdade que o Ministério da Economia atual é uma réplica daquilo que já chegou a ser o Ministério da Indústria, Comércio e Turismo. Mas porquê que eu acho que isto foi uma iniciativa importante? É porque em países como Moçambique, em que a nossa capacidade de financiar, de estimular a economia através da política fiscal ou através da política monetária, essa capacidade em países como o nosso é extremamente limitada, porque temos orçamentos deficitários e temos uma coleta fiscal bastante baixa. Portanto, nos países, digamos, mais desenvolvidos, quando a economia não está a ir no rumo que se pretende, fazem-se pequenos ajustes à política fiscal, aumenta-se um bocado os impostos, diminuem-se um pouco os impostos, aumenta-se um pouco a taxa de juros ou outro instrumento de política monetária, diminui-se e com isso consegue-se pôr a economia no caminho que se pretende. Num país como o nosso, nós não temos muita margem para fazer isso. Então, ter a economia e as finanças no mesmo teto pode ser contraproducente. Ao separarmos a economia, permite que o Ministério da Economia consiga encontrar outras formas criativas de promover a economia sem utilizar a política fiscal e a política monetária. Portanto, nesse aspecto, acho que estamos no caminho certo. Eu tenho conhecimento de que o Ministério da Economia já tem em carteira uma série de medidas para fomentar a nossa economia. Tenho esperança de que isso possa acontecer nos próximos tempos. Há um tema do qual Moçambique não pode se postular por isento, que tem que ver com a globalização. Hoje já se fala da desglobalização, inclusive, mas isso é um outro debate. Esta obra do Salim Valá enquadra também a economia moçambicana num contexto global marcado por estes elevados níveis de incertezas, tensões geopolíticas. Estamos a testemunhar agora o que se passa na região do Golfo, mas antes disso também o mundo já não vinha de boa saúde nesses aspectos. Transformações profundas em diversas cadeias de valor. Na sua perspectiva, como é que deve Moçambique posicionar-se neste cenário global, tendo em conta a sua dimensão, mas também deve ter as suas valências, e de que forma pode tirar melhor partido das oportunidades da globalização neste momento, ao mesmo tempo que vai mitigando os riscos associados a isso? Bom, eu acho que esta tendência que existe hoje em dia para se falar da desglobalização é um erro crasso. É um erro crasso porque, pronto, é a tendência para responsabilizar a globalização pelos problemas que existem. Mas eu acho que a globalização tem aspectos bastante positivos. Permite um acesso mais fácil a mercados, a tecnologia e a tudo isso. Portanto, eu acho que o segredo não está em rejeitarmos a globalização, mas em posicionarmos-nos melhor nessa globalização. Posicionarmos-nos de forma a tirar partido das sinergias que podem surgir através da cooperação com outros países. E eu acho que é essa a ideia que o Dr. Salim Valá procura transmitir no livro. É fundamental que o nosso país se coloque numa posição no cenário geopolítico internacional que permita ser um bom receptor de investimento. Para isso temos que fazer o trabalho de casa, reforçar as nossas instituições, aumentar a credibilidade, de maneira que os capitais globais que estão disponíveis para investir pelo mundo fora possam vir para cá. Mas tem que ser com uma agenda nacional e não uma agenda imposta pelo exterior. Isto implica um jogo de cintura, um jogo diplomático muito hábil,
que eu acho que nós conseguimos fazer, até porque somos um país que está geograficamente muito bem localizado e que tem recursos muito importantes para a economia global. Portanto, se nós conseguirmos ter este jogo de cintura diplomática, acho que nos conseguimos posicionar de forma a tirar partido de forma positiva da globalização. Como disse no início, eu acho que a questão não é a de rejeitarmos a globalização, mas sim a de posicionarmos melhor para garantir que essas relações globais respondam às nossas necessidades e à nossa agenda, e não uma agenda que é imposta pelo exterior. Moçambique é um país abençoado do ponto de vista dos recursos naturais, como de resto fez a referência, incluindo a questão do gás natural, que está no ponto em que está, minerais, até os minerais críticos, o país dispõe. Tendo em conta a sua experiência pessoal e profissional numa região que neste momento está a desenvolver projetos bastante importantes, como dos projetos do gás natural, como é que avalia o potencial transformador desses recursos e, ao mesmo tempo, os riscos associados a um cabal aproveitamento desses mesmos recursos? O potencial é enorme. Obviamente, e portanto, não sou daqueles que acham que não devemos explorar esses recursos, porque esses recursos são uma maldição. Ora, os recursos naturais só se tornam uma maldição se nós não soubermos aproveitá-los devidamente. Eu acho que nós estamos neste momento num processo de aprendizagem. Repare, temos outros recursos, costumamos usar o gás natural como exemplo porque digamos que é o recurso mais valioso e que vai gerar mais investimentos nos próximos anos, mas não é só o gás natural, existem muitos outros recursos. Eu acho que recursos deste valor, com esta dimensão, de facto requerem dos nossos governantes, do nosso país de uma forma geral, uma capacidade de negociação que nós se calhar ainda não tínhamos. Nós estamos num processo de aprendizagem e por causa disso, nesta primeira fase provavelmente não estamos a tirar partido total, não estamos a aproveitar o potencial que esses recursos têm. Julgo que nesta primeira fase, a produção de gás natural vai produzir receitas fiscais, obviamente, para o Estado moçambicano, e isso é bom, mas será pouco mais do que isso. A ligação da exploração desses recursos à economia local, às comunidades locais, à elevação das competências, ainda é bastante frágil. E não vale a pena estar a apontar culpados no meio disto. Eu acho que é um processo de aprendizagem e nota-se. É verdade que ainda é curto, este novo ciclo de governação ainda teve pouco tempo para mostrar o seu serviço, mas nota-se que há vontade de começar a pôr em prática alguma aprendizagem que tivemos nestes anos de exploração dos recursos naturais. E esse é um apelo que eu faço de facto ao Governo. Nós temos que começar a tirar maior partido destes recursos naturais, porque senão isto gera frustração nas comunidades que estão próximas do sítio onde elas existem, porque sabem que são recursos extremamente valiosos, que alguém está a tirar vantagem daquilo e elas continuam numa situação de pobreza. Portanto, temos que ser capazes de facto de aumentar a base distributiva da exploração destes recursos. Isto remete-nos ao outro tópico no alinhamento que fiz para esta entrevista, que é essa questão da estrutura produtiva e transformação econômica. Portanto, é um dos desafios recorrentes esta necessidade de diversificar a economia, reduzir a dependência dos recursos naturais. Na sua opinião, este tema como é que tem sido tratado? De uma forma consequente ou mais num plano da retórica discursiva como tal? É verdade que, quer dizer, a abordagem da diversificação da nossa economia anda um pouco fragmentada, tem estado muito presente na retórica política, né, discursiva, mas pouco temos feito para garantir essa diversificação. Repare, eu tenho dito isto muitas vezes, não me canso de repetir, é difícil encontrar no mundo um país que tenha em simultâneo tanto potencial e em tantos setores económicos.
Portanto, Moçambique não tem potencial apenas mineiro, não tem potencial apenas industrial, nem tem potencial apenas turístico, tem em cada um destes setores. E dentro de cada um desses setores o potencial também é diversificado. Isto é muito, muito raro. Portanto, nós temos que ser capazes de facto de garantir que tenhamos uma economia diversificada. Nós falávamos há bocado no início da nossa entrevista sobre a questão de termos um Ministério agora focado no desenvolvimento da economia. Nós precisamos, e eu sei que isso está a ser feito e em breve provavelmente o público poderá ter acesso a isso, nós precisamos de nos focar em políticas específicas no setor da indústria, no setor do turismo, no setor do comércio. Precisamos de ter planos bastante focalizados para períodos curtos. Queremos abrir dentro de um ano 50 fábricas. E dessas 50 fábricas, 5 têm que estar em Cabo Delgado, 5 têm que estar em Nampula, porque o desenvolvimento inclusivo também é isso. Não é só aumentar a franja da população que beneficia desse desenvolvimento, mas também aumentar as zonas geográficas que beneficiam do crescimento. Isso é que é crescimento inclusivo e isso é que é a diferença entre crescer e desenvolver. Portanto, temos que ser capazes de fazer isso, de ter políticas, como eu dizia, específicas para cada setor, para o turismo, para a indústria, para o comércio, e só assim é que nós podemos conseguir diversificar a nossa economia. Aproveitar o dinamismo que os grandes megaprojetos podem nos trazer, as coletas fiscais que daí resultarão, para poder investir de facto em outros setores da economia. Se tivesse que destacar algumas reformas estratégicas para acelerar o desenvolvimento econômico de Moçambique, tendo como referência as ideias apresentadas neste livro que estamos aqui a analisar, quais seriam para si as reformas ou áreas de intervenção que deveriam ser tratadas com maior urgência e maior acutilância mesmo? Eu julgo, bom, seriam muitas, como é óbvio, não é? Eu vou-me concentrar apenas em 2 ou 3. Nós precisamos de uma reforma fiscal muito forte. É verdade que foi feita uma, mas agora em dezembro do ano passado, mas em minha opinião ela não foi suficientemente abrangente e provavelmente em alguns aspectos não vai alcançar os objetivos, que é promover a economia e até aumentar a receita fiscal. Nós precisamos de fazer uma reforma fiscal que permita aumentar a base tributária. Portanto, que seja um incentivo para que cada vez mais pessoas, cada vez mais empresários se queiram formalizar. Okay? E muitas vezes aumentar a base tributária e aumentar a coleta fiscal, em alguns casos pode passar por diminuir a carga tributária. É que às vezes nós pensamos que precisamos de aumentar as taxas do imposto para aumentar a coleta fiscal e nem sempre é assim. Às vezes, baixando a taxa do imposto, estimulamos de tal forma a economia, estimulamos de tal forma a formalização da economia, que a coleta fiscal pode acabar por aumentar. E depois, um pouco aquilo que eu dizia há bocado, sairmos do papel para a prática, com foco na execução, termos uma política de industrialização com metas específicas. Aquilo que eu dizia, temos que ter 100 fábricas abertas este ano, e depois para o ano mais 100, e no terceiro ano mais 50, termos uma noção clara de quais são as fábricas que nós queremos que se abram, termos terrenos já reservados, termos licenças rápidas já reservadas. Eu também, neste momento, criaria um conselho consultivo com 15 ou 20 pessoas do país inteiro, empresários de renome, que saibam como a economia funciona, para servir de facto com quem nos devíamos reunir uma vez por mês, pelo menos, para tentar perceber quais são os gargalos, quais são os problemas administrativos que existem para quem faz negócio e atacá-los de imediato. No turismo nós já temos o e-Visa estabelecido, mas as informações que eu tenho é que na prática funciona muito mal.
Portanto, a tal história de sairmos do papel para a prática, portanto, foco na execução, eu julgo que sim, que nós podemos muito rapidamente, nós não vamos sair da pobreza para a riqueza em 1 ano, nem 1 ano e meio, mas o que podemos fazer é criar um elan positivo nas pessoas, restaurar a esperança de que o país está na direção certa, e eu acho que isso é possível fazer e, de certa forma, já está a ser feito. Estamos mais próximos de um cenário de transformação estrutural ou de continuidade das fragilidades atuais da nossa economia? Olha, neste momento eu só lhe posso responder a essa pergunta com base nos sinais. Não seria expectável que uma transformação da nossa economia já tivesse ocorrido neste novo ciclo de governação ao fim de um pouco mais de 1 ano. E principalmente com todos os constrangimentos que nós vivemos de caráter político e de caráter social neste ano. Vejo alguns sinais positivos e mantenho a esperança de que seja possível. A transformação da nossa economia, como lhe disse, não vai ocorrer nem em 1 ano, nem em 1 ano e meio. Eu, como não sou político, não preciso de criar expectativas falsas, mas é possível dar às pessoas a esperança de que a economia está a ir no sentido certo, com medidas assertivas, com diálogo permanente com o setor privado. Né? Mais confiança. Exatamente, exatamente. Eu acho que a economia é muito percepção. Okay? Nós temos que sair deste ciclo de percepções negativas que existem em torno da nossa economia. Às vezes, portanto, nós temos uma série de notícias positivas e de repente aparece uma negativa que estraga tudo. Portanto, nós temos que entrar num ciclo de mensagens positivas para restaurar a confiança na nossa economia, e eu acho que esse trabalho está a ser feito e muito em breve espero que tenhamos frutos. Muito bem, para terminar, a nossa conversa realiza sobre o pano de fundo deste livro, Repensar o Desenvolvimento Econômico e o Papel do Estado, que nos trouxe Salim Vallah. Mesmo a concluir, recomendaria a leitura desta obra ao público em geral? Que tipo de leitores acha que mais poderão beneficiar desta reflexão, e que mensagem principal considera que este livro deixa para o país? Eu não só recomendaria, como o tornaria obrigatório para algumas pessoas. Portanto, eu acho que o livro tem, de facto, um conteúdo muito raro na literatura sobre a economia de Moçambique. Não conheço muitas outras obras com um conteúdo de tanta qualidade. E eu acho, como disse aliás no início, que o livro devia ser lido por todos os governantes, por académicos, por estudantes, pela sociedade civil, por parceiros internacionais que têm interesse no desenvolvimento de Moçambique. Portanto, é uma leitura que eu recomendo. Eu próprio saí bastante mais enriquecido depois de ler e reler o livro, portanto, recomendo, e em alguns casos até tornaria obrigatória a leitura do livro. Muito obrigado, Asif Osman, por estar aqui e partilhar também a forma como leu e interpretou esta obra e apontar nos vários sentidos do ponto de vista do alcance que este exercício intelectual e académico de Salim Vallah nos proporcionou. Desejo os maiores sucessos nos seus empreendimentos privados e até uma próxima oportunidade. Muito obrigado, eu é que agradeço o convite. Estivemos assim então a fazer esta reflexão sobre uma reflexão que no fundo é isso que é esta obra, Repensar o Desenvolvimento Econômico e o Papel do Estado, Dilemas, Desafios e Tendências. Estou a citar o título da obra do autor Salim Vallah, que foi recentemente tornado público, que está disponível. Uma obra que remete efetivamente para um debate muito mais estruturado e profundo sobre os desafios económicos atuais de Moçambique e cenários a abrir na perspectiva de encontrar um rumo sustentável para a economia a médio e longo prazo.